Shalom, irmãos! Shalom! Nós estamos reunidos mais uma vez com muita alegria na nossa oficina de dons, hoje o 5º dia e também o encerramento desses dias de graça. Nós já estamos com saudade, né, irmãos? Isso mesmo, o nosso pregador já está aqui, com certeza vocês vão amar, né? Então convido você que está tendo acesso a esse vídeo, né, posteriormente a sua gravação, a você assistir até o final. Se você não teve acesso ainda aos outros dias, você pode retomar tanto no IGTV como no Facebook, assistir e também compartilhar para que outras pessoas tenham essa experiência com a pessoa do Espírito Santo, com os seus dons e essa força, né, dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. E você que está conosco já ao vivo, você possa também convidar outras pessoas para participar desse momento de graças com a gente. Vamos lá, né? Bora lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meu irmão aí de casa, seja bem-vindo. Então, auxiliado por essa música, que nós possamos agradecer ao Senhor, né, por essa oficina de dom, por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Quando eu não ouvir a tua voz, veio ao deserto, eu então me encontrar, a fé não parar e não seguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando eu não ouvir a tua voz, quando eu não ouvir a tua voz, veio ao deserto, eu então me encontrar, a fé não parar e não seguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando a minha força acabar e eu descobri que como mesmo não dá, a fé não parar e não seguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. eu conto contigo, e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo, e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. mais uma vez no início, quando eu não ouvir a tua voz, Quando eu não ouvir a tua voz, meu deserto, eu então te encontrar, a fé não parar e além seguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. quando a minha força acabar, e eu descobri que como mesmo não dá, a fé não parar e além seguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. eu conto contigo. Eu conto contigo, e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo, e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu convido você de casa, dando palavra de louvor ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, que faz a nossa referência, Senhor. Obrigado, Senhor, porque preparaste, Senhor, ó esse dia, Senhor, para nós. É você que está na minha presença, Senhor, está contigo, Senhor, a ti, Senhor. Toda a minha vida, toda a nossa vida na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, poder contar contigo, Senhor, com teu auxílio, com teu amor, com tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, Muito obrigado. Nós não estamos sozinhos, Senhor. Tu estás, Senhor, aqui, Senhor. Obrigado pelo sentido, obrigado, Senhor,
saber sustentar. Eu vou pegar a Denise a cantar no início suavemente, porque essa música é uma grande verdade que nós possamos assim trazer ao nosso coração. Quando não ouvir a tua voz, quando não ouvir a tua voz, em meio ao deserto eu então me encontrar, a fé me fará ir além, prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. quando a minha força acabar, Quando a minha força acabar, e eu descobrir que por mim mesmo não dá, a fé me fará ir além, prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. eu conto contigo. Eu conto contigo e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo e não vacilo se te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. E para nós finalizar, meu irmão, você hoje que se encontra fraco em casa, confia no Senhor, confia nas suas promessas, nesse tempo de advento ainda nas oitavas de Natal. Confia no Senhor e Ele tudo fará na sua vida. E olhando assim para o ícone de Pentecostes, que nós possamos assim rezar essa Ave Maria com todo o nosso coração, com todo o fervor, esse tempo novo que surge em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos mais uma vez, desejar boas-vindas a você que está conosco aí do outro lado, você que está conosco ao vivo e você que está conosco após a gravação desse vídeo, E nós já podemos convidar também aqui no meio de nós nosso grande irmão, que veio hoje nos ajudar no tema de hoje, que é do dom do discernimento dos Espíritos. José, irmão, muito obrigado pela sua presença, Nós vamos rezar, Uma Ave Maria do José, Que você de casa possa sim pôr suas mãos sobre o José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmão, seja mais uma vez bem-vindo e com certeza todos nós precisamos muito saber mais sobre esse dom do discernimento dos Espíritos. Uma boa pregação para vocês, para todos nós. Meus irmãos, boa tarde. O tema da nossa pregação hoje é discernimento dos Espíritos. Nós fomos fazendo um caminho de conhecimento da pessoa do Espírito e daquilo que ele vai nos dando. Vocês foram vendo primeiro os dons de santificação, chamados dons infusos, que no nosso interior Deus vai fazer esse movimento de crescermos na sua graça, de crescermos na amizade com Ele. Então, esses 7 dons de santidade, de santificação. Depois vocês foram vendo os 9 carismas. Não quer dizer que só tem esses 9 carismas. A gente poderia falar também
o dom do repouso, o dom das lágrimas e diversas outras manifestações do Espírito que acontecem. Mas esses 9, São Paulo elenca como principais, esses 9 carismas. E vocês foram vendo que existem várias operações. Por exemplo, o dom de línguas é um só dom, mas ele tem várias operações. O canto em línguas, a línguas de intercessão, profecia em línguas, línguas de libertação e por aí vai. Várias operações desse dom. A palavra de ciência, né, que se revela através dos sentimentos, de algumas imagens que Deus vai dando, através de uma palavra que Ele dá, ou várias palavras. É como se fosse o diagnóstico para que o Senhor possa nos curar. Ele mostra o diagnóstico do problema no nosso interior e Ele vai também nos curando, espiritualmente, interiormente, fisicamente. Vocês foram vendo também a profecia, que ela tem várias operações, várias formas de se manifestar, embora seja a mesma profecia. A profecia em línguas cantada, a profecia em línguas, a profecia em português, uma profecia sequencial, onde eu começo a profetizar, outro irmão continua, e mais outro irmão conclui, pode ser 2 irmãos ou 3, continuam essa profecia. E daí os demais dons que vocês foram vendo, todos eles têm várias operações, várias formas de acontecer, porque Deus é criativo. Mas o interessante é que existe um dom que vai nos protegendo, porque o demônio, Santo Irineu de Lyon fala o seguinte: o demônio é o macaco de Deus. Como o macaco de Deus? O macaco ele gosta de imitar alguns gestos humanos. Então o que acontece? Também o demônio quer imitar a Deus, não por virtude dele, não porque ele é bom, não porque ele quer se parecer com Deus, mas na verdade porque ele quer roubar a glória de Deus e enganar as pessoas se passando por Deus. Ele quer ser idolatrado, porque ele é soberbo, orgulhoso, vaidoso. São os pecados espirituais, né? Por isso que a gente deve ter muito cuidado, porque quando nós usamos os dons, esses que nós elencamos ao longo da oficina, nós podemos correr o risco de se fechar os dons por orgulho ou por medo. Isso é muito perigoso. Ou nós podemos correr o risco de, ao receber um dom, 2 ou mais dons, achar que esse dom é nosso. E somente nosso. Deus não tem nada a ver com isso. E quando alguém vem dizer: fulano, essa palavra que você disse, de cura, muito obrigado. E nós nos inchamos, né? E isso é uma tentação. Santa Catarina de Sena fala que quando o homem se orgulha, ele se torna ladrão da glória de Deus. E nós não queremos ser ladrões da glória de Deus. Nós queremos, pelo contrário, um dia participar da verdadeira glória, que é a glória do céu. E não ficar escravo de uma vanglória, de elogios, de aplausos, de recompensas. Os elogios podem acontecer, não tem problema. O problema é aquilo que eu faço com os elogios. Diante do elogio eu posso me comportar como uma estátua. Se você chegar próximo a uma estátua e dizer assim: você é feia, você não presta para nada, você até bate assim nela, né? O que ela vai dizer? Nada. Também uma estátua, se você elogiá-la, que ela é linda, maravilhosa, o máximo, o que ela vai fazer? Nada. Então, diante do elogio, diante da crítica, em relação aos dos dons, a nossa postura deve ser de humildade. Como essa estátua que não tem nenhuma reação de vanglória e nem de desânimo. Claro que isso é um treinamento, é um processo, né? A princípio a gente tem muito orgulho, ou a princípio nós temos muito desânimo. Quando alguém fala: não, essa palavra aí ninguém confirma, a gente fica meio desanimado, achando que sempre tudo foi da carne. Daí Deus nos deu um dom de proteção, um dom guardião, um dom onde a gente não vai colocar tudo no mesmo pacote. Como eu falava no início, Santo Irineu falava que o demônio é esse macaco de Deus que imita as ações de Deus. Então, qualquer um desses carismas, eles podem ser
vou usar a palavra esquisita, mais conhecida nossa, pirateado. Então, os carismas podem ser pirateados, falsificados. Por exemplo, o dom de línguas. Eu posso orar em línguas e não ser de fato oração em línguas, ser apenas algo carnal. Por exemplo, eu até brinco às vezes, né? Não pense que o Xande do avião está cantando, orando em línguas. Berê, 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 bará, bará, bará. Que idioma é esse? É um idioma incompreensível, mas não é dom de línguas. Mas são sílabas sem nenhum significado. E várias bandas mundanas usam esse recurso da música. Dizem sílabas sem nenhum significado. Então é algo meramente humano. Um bêbado, às vezes, faz balbuciamentos e ninguém entende. Um bêbado. Ele começa a balbuciar coisas que ninguém entende. Nem a esposa dele, nem o filho. Ninguém entende. O bêbado está orando em línguas? Não. Mas ele está dizendo palavras incompreensíveis. O demônio também pode imitar o dom de línguas. Por exemplo, em locais como terreiros de macumba, algumas pessoas relatam que tem fenômenos similares àquilo que nós chamamos dom de línguas. Sílabas incompreensíveis. Já teve seminários de vida no Espírito Santo e também grupo de oração, onde a pessoa começou a fazer algo parecido com oração em línguas e todo mundo ficou sem paz, ficou perturbado ao ouvir aquela, entre aspas, oração. Porque era uma ação do demônio imitando a oração em línguas. Porque o demônio quer roubar a paz e chamar a atenção para ele. E existe o dom de línguas, onde o Espírito ora em nós, transforma o nosso interior, constrói a nossa vida e também nos ajuda a sermos instrumentos de Deus para o outro. Dei um exemplo que é o dom de línguas. Mas a gente poderia usar, por exemplo, a palavra de ciência. Alguém poderia chutar alguma coisa aqui e, às vezes, encaixar em uma coisa ou outra. Por exemplo, algumas vezes alguém já falou assim para mim: Oséias, essa palavra que você disse, ela foi para mim, mas faltou isso. Falei: não, filho, então foi para você. Quando Deus fala, ele é muito claro. Deus não vai falar por remendo e você tem que remendar o que Deus falou, não. Tipo assim, o Senhor me mostra alguém que está sendo curado de um câncer na garganta. Aí a pessoa fala: não, senhor, eu não tinha câncer, eu só tinha uma coceira. Não, Deus falou de câncer, não foi de coceira. Ou seja, não é uma palavra jogada. A palavra de ciência não é como a gente diz um bando. Eu jogo, deu certo, parte das coisas que é a palavra de ciência. Não. Então, na carne pode acontecer de alguém falar coisas que psicologicamente convençam em parte alguém na hora da oração. Mas não é o dom de ciência. O dom de ciência ele é preciso, certeiro. A não ser que às vezes acontece o seguinte: Deus me dá uma palavra, Deus fala assim, né? Que ele está curando uma pessoa, uma. Aí eu digo que ele está curando 3. Não, Deus falou que era 1, eu vou dizer que é 3. Aí Deus deu a palavra e eu estou dizendo que é 3 pessoas. Então eu estou o quê? Querendo manipular a voz de Deus. Eu tenho que ser exato naquilo que Deus me colocou. Então às vezes Deus nos fala pela palavra de ciência, mas a gente tenta inventar uma coisa a mais para impressionar. Então é muito perigoso isso. Fale aquilo que Deus inspirou, não invente nada mais. E nem retire muita coisa. Você pode colocar com sabedoria, claro, né? Deus mostrou alguém em adultério. Você vai dizer: você me mostra que aqui tem uma pessoa em adultério. Não é assim tão violento. Você vai usar de sabedoria e colocar aquilo. Não é de forma violenta, não. Mas também não vai inventar coisas. E lembrando, a palavra de ciência, ela sempre vem acompanhada de uma sabedoria e de uma cura. Algo que o demônio faz é chamado adivinhação de algo do passado. Então ele é um fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro. A palavra de ciência não é a fofoca. Só me mostra alguém que chegou brigada com o esposo aqui. E daí? Qual o problema? A questão é: o Senhor me mostra alguém que chegou brigado com o esposo e dá a graça de perdoá-lo. De chegando em casa fazer isso, para que vocês tenham reconciliação. Então Deus mostrou o problema
deu a sabedoria ou a cura para o problema. Mostrou algo de forma muito concreta, conduziu a pessoa. Já o demônio não, ele mostra algo do passado, às vezes muito concreto mesmo, mas aquilo é só para gerar confusão, intriga, espetáculo. Então é uma imitação barata da palavra de ciência, a adivinhação, né? Por exemplo, a questão do milagre. O demônio pode fazer milagre? Não, ele pode fazer prodígios. Quando você lê na Escritura, falando que o demônio pode fazer milagres, se você ler uma passagem com essa tradução, o termo está sendo usado de forma analógica e não preciso, certo? Porque só quem pode fazer milagre é Deus, o sobrenatural. Os anjos, os santos, podem ser instrumento do sobrenatural. Mas o demônio, que é um anjo decaído, ele pode fazer prodígios. Exemplo, o demônio pode ressuscitar o morto? Não. Mas o demônio pode simular que alguém tenha morrido, por exemplo. Ele pode prender o meu ar, me deixar aparentemente como morto na frente de todo mundo durante algumas horas, e depois ele vai simular uma ressurreição. O demônio tem esse poder, como anjo, né? Os demônios têm, se o Senhor permitir. Isso é chamado prodígio, que é uma imitação do milagre, não chega a ser um milagre. Não quer dizer que todo prodígio é do demônio. Tem prodígios que são de Deus, mas o demônio só pode fazer no máximo algo prodigioso, algo que a pessoa fica espantada com aquilo, que naturalmente era difícil acontecer aquilo. Então o demônio pode fazer, tipo uma tempestade, mover alguma coisa da natureza, Deus pode permitir, mas, por exemplo, fazer crescer uma perna, alguém que tem uma perna amputada, e aquela perna cresce. Isso já aconteceu na história, já, através de milagres de santos. Santo Antônio, por exemplo, de Pádua, uma vez um rapaz cortou a perna, porque Santo Antônio falou que alguém que chutasse a mãe deveria cortar a própria perna. Ele usou uma expressão hipérbole, né? E aquele rapaz, chegando em casa muito comovido, cortou a perna. A mãe do rapaz fez o quê? Correu para Santo Antônio muito nervosa e brava. Santo Antônio foi lá, colocou a perna, amarrou, e algumas horas depois a perna estava normal, sem nenhuma cirurgia. Foi o quê? Um milagre. O demônio poderia fazer isso? Não, ele não pode. Ele pode fazer prodígios, nunca milagre. E a gente poderia falar de qualquer um desses dons, o demônio, ele pode imitar. Por exemplo, a profecia. Como o demônio sabe das coisas passadas, ele também pode saber um futuro que não depende da liberdade. Por exemplo, vai chover à noite. Os anjos podem perceber que está acontecendo um fenômeno natural. E alguém usado pelo demônio pode dizer, hoje à noite vai chover. O demônio está sabendo do futuro próximo? Sim, porque ele analisou algo ali da natureza. Como também um homem cientista pode prever aquilo, que pode ter acertos ou erros. Porque se Deus intervir, pode não chover. Um homem pode falar, né, que estuda meteorologia, que vai ter uma parte chuva. Por exemplo, em Horizonte, em Fortaleza, vai ser um dia chuvoso. É algo provável, que provavelmente vai acontecer. E se acontecer? E de alguma forma, de forma reduzida, ele preveu um futuro contingente, algo do futuro. O que é que o demônio não pode saber do futuro? Algo que depende da liberdade humana. Por exemplo, o demônio não pode saber se a Denise vai pegar esse copo de água ou se sou eu que vou pegar. Ele não tem como saber algo tão simples. Nem o demônio pode saber quem vai pegar essa água. Sou eu, a Denise vai me dar, ou o Giovanni, ou ninguém vai pegar. O demônio não tem como saber isso. Porque depende da minha liberdade, de querer tomar água ou não. Faz parte da minha vontade, da minha inteligência. Então as coisas prováveis ele pode chutar. E como ele chuta, se uma pessoa inteligente pode chutar as coisas, imagina os demônios. Se a gente vê certas situações e fala assim, isso aqui vai dar nisso, viu?
isso aí não vai dar certo. E a gente acerta, né? Que aquilo vai ter problema. Imagine os demônios que têm uma inteligência incomparavelmente maior do que qualquer um de nós. Diante disso, o Senhor nos deu um dom chamado discernimento dos espíritos. A palavra discernimento quer dizer ir ao cerne, ir até a raiz da coisa. Ou seja, ir lá naquilo que está escondido. Ou seja, desmascar o demônio e revela aquilo que é de Deus e aquilo que é meramente uma obra humana, que não é diabólica nem divina. Então a gente precisa estar muito atento, porque isso também é um dom. Assim como os outros dons não serão usados somente no grupo de oração, o dom de línguas você não usa só quando está no grupo de oração, você pode usar na sua oração em casa. Você pode rezar em línguas no caminho. Como também os outros dons, você pode estar no supermercado, no seu trabalho, tipo a palavra de ciência. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa aqui em Pacajus, isso há mais ou menos 17 anos atrás, e eu estava limpando, não vou dizer o que, senão vai entregar a empresa, né? Estava limpando algo e o Senhor me falou o seguinte: fale para aquele rapaz que ele precisa perdoar uma mulher que ele está com muita raiva agora. Aí eu fui lá da máquina que eu estava trabalhando, e era um local muito barulhento, aí eu falei no ouvido da pessoa bem alto. Só que muito sem discernimento, porque eu estava começando a usar os dons ainda, né? Eu falei: meu irmão, tudo bem? Bom dia. O Senhor está me dizendo, olha aí, o cara quase caiu atrás, né? O Senhor está me dizendo que você precisa perdoar uma pessoa que você saiu de casa com muita raiva. É uma mulher que você tem muita raiva dela. E que você deve perdoá-la hoje. Aí, de fato, era a sogra dele. Eu não sabia se ele era casado ou não. E ele confirmou e perguntou como é que eu sabia daquelas coisas. E ele conseguiu perdoar aquela pessoa. Ou seja, naquele local que não era um grupo de oração, Deus me deu uma palavra de ciência para aquela pessoa. E uma sabedoria de como chegar até a sogra dele. Foi um local de trabalho. Então os dons podem ser usados aonde? Na nossa oração pessoal, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa. Em todos os locais, aonde Deus aprouver usar. A gente precisa estar aberto, estar atento. Porque, por exemplo, o discernimento dos espíritos, a gente deve usar muito, porque hoje está na moda alguém chegar, e às vezes também, em especial os protestantes, eles querem começar a dizer profecias da sua vida. Por exemplo, eu aconselhei uma senhora mais jovem ainda, seus 35 anos, e ela falou que um rapaz protestante andou na casa dela e disse assim: o Senhor me mostra na sua casa um caixão, um espírito de morte paira sobre esta casa, e eu vou repreendê-lo. Essa mulher desembocou numa crise de ansiedade que até hoje perdura, e toma remédios controlados por conta que se acentuou o medo dela. No lugar de ajudá-la, ele falou que tinha um espírito de morte na casa dela. E toda vez que ela lembra, ela entra em crise. Por conta de quê? De uma falta de discernimento. Aquela pessoa foi muito usada pela sua carne ou pelo demônio. Deus não foi. Deus não age dessa forma e nem deixa uma ferida desse jeito. Uma pessoa perturbada da cabeça por conta de uma revelação. Então acontece muito no meio protestante isso. Palavras de ameaças jogadas ao vento. Ah, você vai casar com fulano. Deus escolheu uma varoa para você. Você vai casar com ele, com ela. Você vai ter tal doença se não aceitar Jesus. Essa desgraça na tua casa, o Senhor me fala que vai cessar se você aceitar Ele. Isso de cara, você não precisa ter o discernimento dos Espíritos, o dom específico. De cara, isso não é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que você precisa discernir, mas você não precisa ter o discernimento dos Espíritos, que é um dom particular. Por exemplo, eu posso ter um discernimento apurado sem ter o discernimento dos Espíritos. Um exemplo, alguém começa a falar contra o Shalom. E eu percebo que a Denise está falando porque ela tem uma mágoa de alguém do Shalom. E eu percebo porque eu sou uma pessoa que tem inteligência, que tem uma amizade com Deus e percebo que ela está ferida.
Ou seja, uma percepção que aquela fofoca nunca vai vir de Deus, fofoca, né? No entanto, existem situações, por exemplo, alguém se aproxima de mim e fala assim: Oséias, eu queria contar algo que aconteceu comigo no Shalom. Tal pessoa fez uma coisa grave comigo. Quem tem o discernimento dos Espíritos vai saber se aquela pessoa está mentindo, se ela está contando aquilo por carência, se é verdade ela quer ajudar a comunidade, ou se o demônio está usando ela para mentir. Quem tem o discernimento do Espírito vai desmascarar se for uma ação do demônio e uma ação movida apenas pelo homem velho, pela carne. A pessoa vai ficar de forma, entre aspas, né, nua. A alma dela fica nua diante de quem tem o discernimento dos Espíritos. Às vezes quem tem esse dom é direto? Não. Quem tem a palavra de ciência não é direto. Deus dá a palavra de ciência. E Deus dá naquela hora também o dom do discernimento dos Espíritos. Algumas pessoas têm esse dom de forma mais apurada. Como alguns têm o dom de línguas de forma mais apurada. Alguns têm a profecia de forma mais apurada. Alguns têm o dom de cura de forma mais apurada. Isso se chama carisma específico. Alguns têm um carisma específico da cura. Alguns têm um carisma mais específico da palavra de ciência. Não quer dizer que só ele tem a palavra de ciência, mas ele tem de forma mais apurada, mais aguçada esse dom. É uma questão de ser mais aguçado, não quer dizer que é só dele. Ah, só essa pessoa tem palavra de sabedoria. Só essa pessoa tem palavra de ciência. Não. Existem pessoas que têm um dom mais aguçado, mas não quer dizer que só ele tem. Alguém que não tem aquele dom de forma específica pode manifestar aquele dom de forma muito profunda em algum momento. Voltando para o discernimento dos Espíritos, isso aqui está em 1 Coríntios 12 e vai falar da relação dos dons. A outro, 1 Coríntios 12, versículo 9. A outros é dado a fé pelo mesmo Espírito, e a outro o dom das curas, pelo mesmo Espírito. A outro o dom de operar milagres, a outro a profecia, e a outro o discernimento dos Espíritos. Só lembrando, são 3 Espíritos que operam. O Espírito de Deus, o Espírito maligno e o Espírito humano. E nós temos que também ter essa atenção. Por exemplo, eu estou falando o dia todo com alguém sobre abacaxi. Aí eu venho para a oração, a imagem que Deus me dá é abacaxi. Quer dizer que é da minha cabeça? É muito provável que sim. Mas se eu estou em oração, é bom que eu vá discernir. Se eu coloco aquela visualização e aquela palavra abacaxi. Mas eu devo estar muito atento àquilo que me influenciou durante o dia. Se aquilo que me influenciou foi a voz de Deus, tudo bem. Essa voz pode persistir na oração. Mas muitas vezes nós trazemos para a nossa oração comunitária impressões que nós tivemos durante o dia, que são boas, que não são do diabo, que são coisas belas, mas nós transformamos isso em uma palavra de cura, de ciência, e não pode, é algo humano. Por exemplo, hoje eu estudei muito sobre purgatório. Aí na oração comunitária, no grupo de oração, eu começo a proclamar só coisas sobre o purgatório. Eu tenho que perceber. Por que está vindo só coisas sobre o purgatório? Não será que eu passei um dia lendo sobre o purgatório? Você tem que estar atento a isso. Não quer dizer de imediato que você tem que descartar, mas tem que estar atento sobre isso. Você ouviu várias pessoas falando sobre falta de perdão. Aí você traz para a oração que as pessoas precisam perdoar. Você tem que perceber que você passou o dia ouvindo, falando sobre falta de perdão. E que isso pode te influenciar. Então, esse discernimento humano também tem que acontecer. E daí vem então, que não é o discernimento dos Espíritos. O discernimento dos Espíritos é o seguinte: Deus vai dar o dom à pessoa de perceber qual o Espírito que está operando naquela hora. O diabólico, o divino ou humano. Por exemplo, em uma oração, e esse dom, infelizmente, está muito escasso, porque nós não conhecemos e porque nós não pedimos às vezes.
está no grupo de oração e houve, por exemplo, 20 proclamações, 20 revelações. Percebam que quem está coordenando a oração deve pedir muito naquela oração o discernimento dos espíritos. Até o discernimento na hora de dar o microfone para alguém. Porque às vezes aquela pessoa que você vai dar o microfone, ela pode mudar o rumo inteiro da oração. E Deus estava conduzindo para uma oração de perdão, e a pessoa vai conduzir a oração inteira para uma oração de louvor. E Deus queria outra direção. Então quem coordena uma oração também precisa estar atento ao que Deus está conduzindo, esse discernimento dos espíritos, né? Porque às vezes o espírito que nos move a proclamar pode ser apenas o costume de proclamar. E às vezes nós vamos proclamando coisas que, por exemplo, vão caindo por terra, não vão tendo frutos. E quem coordena uma oração, seja ela qual for, precisa estar atento a isso. Espera aí, tudo que veio aqui, o que é de ti, Senhor? O que eu preciso acolher? É tanto que quando termina a oração, quem está coordenando vai costurar. Aí imagina se a pessoa começa a costurar tudo que veio de Deus e tudo que veio do humano. Fica uma bagunça. Porque ela começa a dizer assim, o Senhor falou isso e isso. Às vezes são coisas que não têm a ver uma com a outra e a pessoa junta tudo. Precisa ter esse discernimento, né? Vou dar alguns exemplos. Um exemplo bíblico bem claro aqui. Atos, capítulo 16. São Paulo, ele está pregando e uma mulher com espírito de adivinhação vai fazer o seguinte. Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos veio ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de necromante, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lugar aos seus amos, aos seus patrões. Esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, no caso que está falando que é São Lucas, né? Gritava dizendo, estes homens são servos do Deus excelso, e outras traduções falam do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isto muitos dias. Paulo, porém, enfadado, tendo-se voltado para ela, disse ao Espírito, ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dessa mulher. E ele, na mesma hora, saiu. Ou seja, Paulo percebeu que era o demônio tentando atrapalhar a obra de evangelização, a salvação das almas. E o demônio falou o que aqui? Falou mentira? Não. Ele falou o seguinte, esses homens são servos de Deus e vos anunciam o caminho da salvação. Me digam qual é a mentira que tem aqui? Nenhuma. Porém, ela gritava tanto que tirava a atenção do anúncio da palavra e colocava a atenção nos apóstolos ou nela mesma. E é isso que muitas vezes o demônio faz. E São Paulo teve o quê? O discernimento de qual era o espírito que operava nela. Se era uma coisa da cabeça dela, que ela estava louca, se era Deus mesmo que estava motivando eles a continuarem a missão, ou se era o demônio. E ele teve esse discernimento dos espíritos, que era o quê? O demônio. São João de Ávila também, na época dele, ele é contemporâneo de Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresa de Ávila perguntou a São João de Ávila se aquilo que acontecia com ela era de Deus ou era engano do demônio. E ele confirmou que era de Deus. Porém, nesse mesmo tempo, tinha uma mulher chamada Madalena da Cruz. E ela tinha dons prodigiosos. E todo mundo achava ela era uma santa, porque ela falava e acontecia, as curas aconteciam, os fenômenos místicos, levitação. E aconteceu que São João de Ávila falou que ela estava possuída ali por uma ação do demônio. E ela teve que confessar. Tinha feito uma freira, viu? Tinha feito pacto com o demônio para ter dons místicos para ser tida como santa. Então não pense que um local é de Deus só porque acontecem coisas maravilhosas. Fui em tal canto, tal pessoa saiu andando. Eu fui uma vez, vi, né? Um senhor, ele foi para um local que tinha um homem, não vou dizer o nome dele aqui, eu não quero saber o processo no momento, não tem dinheiro para pagar.
Então o que acontece? Ele veio fazer um monte de oração aqui em Pacajus. De repente, tinha um conhecido meu que ele era cocunda, e na hora ele não ficou mais cocunda. Ele andou normal. Ficou normal, praticamente a noite inteira. Quando foi no outro dia pela manhã, ele foi deixar a netinha dele no colégio, de uma prima minha, e ele estava cocunda novamente. Isso foi o quê? Um prodígio que o demônio realizou, ou no mínimo uma sugestão da mente dele, que durou algumas poucas horas. Depois, não conseguiu segurar, e ele voltou a ser cocunda. Se Deus tivesse feito o milagre, ele permaneceria curado. Teria de fato sido um milagre. Mas ele voltou cocunda. No outro dia pela manhã. Precisa estar muito atento a isso, porque hoje, como a gente não tem esse discernimento dos espíritos, a gente vai para o espiritismo, para a macumba, para as seitas protestantes. Se disser que tem um curador ali, a gente vai atrás. Não tem esse discernimento, nem humano e nem o dom do discernimento dos espíritos. É preciso estar atento a isso. Um exemplo bem interessante também é o mago Elimas, era chamado bruxo, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. O que eu vou contar não está no livro de Atos. Mas Simão, o mago, o que ele fez? Ele começou a levitar na frente de todo mundo. E ele levitou 1000 metros. 1000. Só que era o demônio. E o que foi que Deus fez? Permitiu que ele caísse. E ele caiu e ficou só os pedaços. Porque era uma ação do demônio. Aparentemente era o quê? Um milagre, mas não era um milagre. Era um prodígio que o demônio estava realizando naquele homem para enganar as pessoas e para que elas não seguissem mais ao Papa da época. Então tenhamos cuidado. Devemos ter esse discernimento dos espíritos. Por que essa pessoa está me falando isso? Por que essa pessoa está me tratando assim? Porque às vezes dentro de casa começa uma briga. Vocês já perceberam? E eu já peço que a gente tenha atenção para usar esse dom dentro de casa. Por nada começa uma confusão. Por causa de uma manga, de uma janta, de uma merenda, de uma televisão que está alta, de uma porta que bateu. E começa uma confusão, parece que vai dar morte entre a família. Por quê? Não houve o discernimento dos espíritos. Alguém se alterou na voz e às vezes é alguém mais frágil que o demônio fala: responde alto, tu vai aguentar isso? E a pessoa aceita a sugestão do demônio e começa a haver um confronto que alguém pergunta: o que foi que aconteceu? Não, foi só porque eu pedi para ele baixar a televisão. Eu lembro que uma vez o Eduardo de Assis, o irmão da Grande Aliança, ele proclamou algo que depois a pessoa testemunhou. Uma briga começou em casa por conta de um saco de pipoca. Isso é muito sutil. Uma vez Deus me deu uma palavra de ciência também, que é até engraçado, muitos anos atrás. A palavra, eu não sabia, Deus fala como a gente entende, né? O Senhor me mostra uma galinha doida. E tem galinha com juízo? Não tem, né? Mas era isso que eu entendia. Sobre a observação de uma galinha doida que está causando uma confusão na família. Mas o que era essa galinha doida? Na verdade, essa galinha estava doente, né? Toda vez ela subia meio-dia no local da pia e espatifava tudo, porque a louça estava suja. E o marido queria matar a galinha e a mulher tinha como essa galinha como uma galinha de estimação. E o Senhor mostrou isso e deu a sabedoria para aquela família naquele momento. Né? Eu não estou bem lembrado qual foi a sabedoria, porque fazem mais de 15 anos. Não sei se foi fazer uma canja com aquela galinha, não lembro o que foi. Eu sei que Deus mostrou qual era a raiz do problema. Uma confusão quase todo dia por conta de uma galinha. Então tenhamos atenção, porque no seu trabalho, na sua casa, no seu estudo, pode acontecer ações do demônio, ou então ações do temperamento. E aqui eu já termino, né? Às vezes, eu chego assim muito alegre com o Juvanil, com a Denise, e ela me acolhe com alegria. E ela conta a notícia muito entusiasmada. Como o meu temperamento é diferente do dela, eu já sou mais frio, não sou tão eufórico, não sou tão expressivo. A pessoa fala: essa pessoa não está feliz, essa pessoa não me ama, essa pessoa não se importa comigo. Às vezes é apenas a questão do temperamento da pessoa. E como a gente não sabe lidar com o temperamento do outro, e quer que todo mundo tenha o nosso temperamento, as nossas reações, começa uma grande confusão. E aí entra também o discernimento dos espíritos. Você pode até nem saber o temperamento da pessoa,
mas você sabe que ela é diferente de você e as reações dela são diferentes. E daí não vai ter confusão alguma. É preciso estar muito atento a tudo isso, né? Aquilo que o demônio vai jogando como semente da confusão. Então, São Paulo, esse homem do discernimento dos espíritos, São João de Ávila, que era conhecido como o Novo São Paulo da Espanha, conhecido também como o homem do discernimento dos espíritos, que ele possa desmascarar tudo da nossa vida que não é obra de Deus, mas é obra maligna. Tudo na nossa vida que não é obra de Deus, mas é obra do homem e da mulher velha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nos preparar para rezarmos ao Senhor. Convido você a se colocar em oração. Cantemos ao Espírito pedindo que Ele venha nos dar este coração atento. Clamemos ao Espírito. Espírito Santo, mais uma vez clamemos, Espírito. Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. O meu agir. Clamemos, Espírito. Como o seu coração vai clamando, vai pedindo que o Espírito Santo te encha desse discernimento do alto, a graça da clareza, a graça de enxergar com o olhar de Deus, a graça de um olhar espiritual. Suavemente, Espírito. Espírito. Espírito Santo. Você pode na sua casa ir dizendo: Senhor Jesus, eu te peço a graça de ter o teu olhar para a minha vida, para aqueles que estão comigo, para as situações, no meu trabalho, no meu estudo, na igreja, no grupo de oração, em casa, que eu possa, Senhor, ter esse olhar sobrenatural, enxergar aquilo que está escondido, que caia por terra todos os enganos do homem velho, os enganos, as astúcias do maligno. Dai-me, Senhor, docilidade, intimidade, com a tua voz, com a tua presença. Que eu reconheça, Senhor, o teu agir. E assim reconhecendo o teu agir. Conheça quando sou eu. Conheça quando é o inimigo. Vamos, o Senhor em línguas, está pedindo ao Senhor, nessa oração em línguas, a graça de uma intimidade com a voz do bom pastor, para que você reconheça o lobo,
para que você reconheça as seduções do mundo e, acima de tudo, reconheça a voz de Deus, a voz do amado. O céu também nos vem controlar. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. O meu agir. Vem do Espírito, vem sobre nós, renova a nossa fé, renova em nós todos os carismas, renova em nós também a graça, o desejo de santidade. Vem, Espírito de Deus, com o teu poder nos iluminar, nos convencer do teu amor e nos fazer dar passos na vida de fé, na vida de santidade. Dai-nos, Senhor, tua fé carismática. Dai-nos, Senhor, ouvidos atentos e obedientes aos teus desígnios de amor. E a ti, Mãe, nós consagramos a nossa vida, a nossa família, também toda a nossa história. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus e Cristo seis, agora e sempre, sem fim. Amém. São João da Cruz, São João de Ávila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, José, eu quero te agradecer, né, pela essa partilha que fizeste para nós, né, de casa, para nós aqui. Uma grande riqueza, né? Queremos assim rezar com a Ave Maria para você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, realmente, né, que grande graça, nós estamos muito felizes também pela partilha do Oséias sobre esse tema. Durante a oração, eu sentia que muitas pessoas, elas sofriam muito, porque o inimigo de Deus, ele muito sugeria coisas, né? Insinuava que pessoas, né, iam falando mal, que tinham sentimentos ruins com relação, né, a essa pessoa, né? Então existiam pessoas que, por conta dessa ação do mal, né, não conseguiam muitas vezes discernir, por isso que muitas vezes se encontravam em conflitos, né? Aí falta de acolhimento, sentimentos de tristeza e tudo. Então, realmente, como é importante esse dom, né? Confesso que eu fui muito alcançada por toda essa oficina, né? Mas hoje, de forma especial, assim, fui muito alcançada, né? Pela pregação, pela oração, e que, de fato, nós possamos suplicar essa graça, né? Muitas vezes nas nossas famílias hoje, dia que nós estamos gravando, né, essa oficina, esse encerramento da nossa oficina, é o dia da família, né, o dia da Sagrada Família, em que inclui, né, nela todas as famílias, né? Então, que por meio desta oficina, da ação do Espírito Santo, possa reinar a paz, né, na sua família, nas nossas famílias. De fato, o inimigo de Deus, ele investe muito, investe alto nas nossas famílias. Quantas vezes nós que somos missionários, nós
na nossa caminhada, né, vamos encontrando grandes barreiras, grandes dificuldades devido a realidades familiares, né? Então, de fato, né, muitas vezes o inimigo ele se utiliza disso, né? Então, vamos suplicar o Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Naquilo que nós vamos ver, naquilo que nós vamos fazer, e sermos ousados de ser também canais na vida do outro, né? Como Oséias ele falava de algo, de uma palavra maldita em nome de Deus, né? Que o pior é isso, né? Porque quando a palavra é maldita, somente, né, ela tem um efeito, né? Mas quando ela é maldita em nome de Deus, ou seja, sem discernimento e ainda mais em nome de Deus, gera traumas, né? Então, vamos pedir ao Senhor que nos faça canais da bênção de Deus, nos faça canais da verdade, porque é somente pelo discernimento dos Espíritos que nós vamos ser esses defensores, guardiões da verdade, propagadores dela, né? Então, vamos suplicar ao Espírito Santo, todos nós precisamos. E mais uma vez nós queremos agradecer pela sua presença, você que está conosco primeira vez na oficina de dons, na nossa live de domingo, às 4 horas. Nós trilhamos esse tempo, esse ano, né, praticamente quase todo ano juntos, né? Isso, no mês de março nós estamos juntos, né, nessa caminhada, todos os domingos, né? A nossa cara já está aqui no Instagram já. E falando um pouco, né, da pregação, assim, Deus falou muito nessa oficina de dom, né? Mas hoje o Senhor ele fechou, né? Essa partilha do irmão, né? Que realmente nós tenhamos assim, né? O discernimento que é de Deus e o que não é de Deus, né? E tenhamos assim um coração assim aberto para a vontade de Deus na nossa vida, né? Isso mesmo. Aberto, precisamos. Sim, muito, né? E assim, né? Treinamos esse ano, né? Estou finalizando hoje o último domingo, né, da oficina de dom, e creio que é do ano também, né? E uma graça, assim, nós trilhamos esse ano junto, né? Nós, né? Para o nosso próximo ano, só Deus sabe quem virá, né? Ninguém sabe, né? E que nós, o Shalom está aqui de portas abertas, né? Não fisicamente, mas os missionários estão aí, né? Tem o WhatsApp dos missionários, tem as redes sociais com os missionários, né? E você que quer aconselhamento, oração, né? Eis nós aqui, né? Exatamente, né? Então vamos pedir, né, a Deus essa condução, né? Quando nós cantávamos no louvor, né, que nós não estamos sozinhos, né? Eu conto contigo, Senhor, Isso. E Deus ele envia os instrumentos, né? Então nós também estamos à disposição. Nós, realmente, é uma alegria nós podermos estar aqui com você, ter também a sua atenção, né? E também, se a gente tiver dúvidas com relação especificamente à oficina de dom, né, não vamos esquecer de dizer que vocês podem estar nos procurando, vocês podem nos procurar nos comentários ou pelo direct, você pode nos procurar. Nós temos um grupo do WhatsApp que nós podemos te incluir nesse grupo também. E também entrar em contato com de nós, né, para tirar essas dúvidas, né, nas nossas páginas e tudo sobre esses dons, né. Todos os vídeos estão à disposição de todos, né, dos vídeos da nossa oficina de dons. Foram 5 encontros especificamente, né, sobre os vários carismas, como o Zé citou hoje, né. Então, nós podemos aprofundar, retomar, anotar e rezar e suplicar a Deus a graça de sermos esses instrumentos nas mãos dele, né? Um abraço em cada um que está aí conosco, né? Que esteve aqui conosco esses dias, e dizer, né, desejar, nós ainda estamos, como o Ivanildo falou, nas 8º de Natal, né? Então, que esse Natal ele gere vida nova realmente, né? A salvação de Jesus, ela entra no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, e que no ano de 2021 seja um ano, de fato, conduzido pelo Espírito Santo. É o que nós desejamos, é o que nós necessitamos, né? E encerrando o nosso dia, né, o nosso domingo, quero agradecer também ao Ivanildo, né, muitas ofertas, fecundidade da graça, né, vem da oferta dele, e em nome dele também, de todos os irmãos, como Oséias,
que estiveram conosco, né, em diversos momentos, diversos encontros aos domingos aqui. Né, louvar e bendizer a Deus que nos deu saúde, que nos deu coragem, que nos deu um coração desejoso de anunciar a paz. Né. Nós estamos aqui, mas por trás de nós existe toda uma comunidade, uma família que nos sustenta na oração e na oferta. Então nós queremos agradecer, né, por não estarmos também sozinhos, né? Agradecer ao Ministério Primeiro Anúncio, agradecer ao Danisléo, que é o nosso coordenador, todos os irmãos do Núcleo Apostólico, e pedir a Deus o discernimento, a luz, para que nós possamos viver o ano de 2021. Nós, como o Giovanni disse, nós não sabemos como vão acontecer as lives, quando nós de fato vamos começar a ter as nossas ações presenciais, além das missas e das adorações que já estão acontecendo, mas pedir realmente o discernimento do Espírito Santo às autoridades governamentais, às autoridades da igreja, da comunidade, para que nós possamos continuar levando o anúncio do Evangelho, da paz, aos corações. Né? Então nós contamos com as orações de vocês e dizemos que estamos com saudade, né? Que muitos nós queremos conhecer, nós queremos reencontrar, e que 2021 seja de fato um ano de reencontros, né? Reencontros com Deus, reencontros com o irmão e reencontros conosco mesmo. Tá certo? Então é isso, né, Giovanni? Estamos com saudade já, nós vamos dar um tempo, um recesso nesse período de janeiro, início de janeiro, e depois nós vamos estar colocando as informações, né, as novidades para 2021 nas nossas páginas. Né? Então aguardem, rezem e podem estar sim entrando em contato com a gente, independentemente das lives. Tá bom? Então não esqueça de tirar as suas dúvidas, de compartilhar, de curtir e de rezar por nós. Um grande abraço. Shalom. Shalom.